Muito boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Umi Banco Educação, agora no Maratona CFP, a escola que mais gera conteúdo para você ser aprovado em qualquer certificação que seja, CP10, CP20, CEA, CFP e também na parte prática. Geramos muito conteúdo para a sua carreira como um todo. Aqui nós estamos na Maratona CFP com 21 dias seguidos até a sua prova. Então nós começamos lá no dia 9 de setembro. Se você perdeu alguma aula desde lá, aqui nesse canal mesmo, você tem acesso a aulas do módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu, Bruno Piacentini, Fábio Lousada e Renan Carini resolvendo muitas questões para você desde o dia 9 de setembro, pensando na sua aprovação. Hoje nós vamos ter aqui questões do módulo 3, planejamento de aposentadoria, só que somente a parte teórica, porque amanhã, domingão, Fábio Lousada vai estar ao vivo também com o módulo 3 na parte de cálculo. O Fábio é fera demais na HP12C e vai te ajudar a conquistar a aprovação na parte de cálculos em todos os módulos, para você não ter dúvida nenhuma e nem ter que chutar uma questão, pular uma questão e torcer para o peso certo de 25% de letra A, 25% de letra B. Não. Você vai saber fazer o cálculo e vai acertar a questão. Agora nós vamos começar então já com o módulo 3. Eu que trouxe para vocês aqui nessa maratona, deixa eu só voltar aqui, ó. Eu trouxe para vocês aqui na maratona já uma aula somente sobre códigos de conduta ética e responsabilidade profissional, algo que é extremamente importante. Dentro dos 6 módulos, o módulo 1 é o mais pesado, ele tem 54 questões e das 54 questões tem um peso muito importante este código, você sabe disso. E na reta final, inclusive, uma semana antes da sua prova, eu indico que você leia na íntegra o código. Alunos do curso Umi Banco têm acesso ao material do código de forma separada, individualizado por tema. Isso ajuda e facilita muito sua leitura, tá? Você saber onde você está e por que você está ali. Eu deixei tudo isso separado nas 5 ou 6 primeiras aulas do nosso curso. Bruno, ainda não sou aluno Umi Banco. Nós estamos fornecendo o nosso curso CFP gratuitamente até o dia 1 de outubro de 2023, que é o 45º exame, tá? Então, se você ainda não tem acesso, você pode solicitar o seu acesso nas nossas redes sociais e nós vamos liberar para você, tá bom? Inclusive, aqui na descrição desse vídeo é para ter o link da Maratona CFP, onde você consegue esse acesso gratuito. Depois eu trouxe questões do módulo 5, onde nós resolvemos muita parte teórica também no módulo 5, que é muito importante, porque quando nós tivemos a mudança da banca de Ambima para FCC, demorou um pouquinho para que o módulo 5 fosse ajustado, né? Na última prova, relatos dos nossos alunos de que já foi mais tranquilo, não fácil, não simples, mas dentro daquilo que se espera de uma prova CFP, não focando em algo que seja específico de uma pessoa que tem plenos conhecimentos tributários. É uma prova mais generalista, sofremos um pouquinho com o módulo 6, mas foi resolvido. O módulo 5 demorou um pouquinho mais e agora ele já está mais ajustado, o FCC acertando cada vez mais a mão junto com a Planejar. E lembrem-se, questões 100% novas, tá bom? E agora nós vamos para o módulo 3. Módulo 3 com muita parte teórica, amanhã você vê a parte de cálculo com o Fábio Lousada. Bora para a primeira questão aqui então, questão que eu quero que você vá respondendo aqui no chat, tá bom? Lembrando, se você é aluno Umi Banco, você tem acesso aos nossos grupos do CFP pelo WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que você tenha, manda lá no grupo, tá bom? Manda lá no grupo que eu respondo você. Bora! 2 clientes estão com dúvidas na alíquota devida de seus planos de previdência. A alíquota devida de imposto de renda na fonte é D. Tá? Então eu quero saber a alíquota que ficará retida na fonte. 1. Roberta possui um PGBL progressivo, se eu estou falando de alíquota, o que me interessa é a tabela, e resgatou R$ 1.800 de seu plano após 5 anos de contribuição. Vou grifar isso porque vai ser importante para a questão. 2. Nadir possui um VGBL também progressivo e transformou em benefício após 12 anos. Seu primeiro benefício mensal foi de R$ 1.800 também. Então, ambos, Roberta e Nadir, eles resgataram e receberam benefício, respectivamente, do mesmo valor, R$ 1.800, tá? E aí, quando nós temos a tabela progressiva, eu tenho que ela também é a tabela compensável, né? Progressiva é igual à tabela compensável, que é aquela tabela de renda para renda. Então, até uma faixa de renda tem isenção,
até uma faixa de renda eu tenho isenção, até outra faixa de renda eu tenho 7,5%, até que eu chegue lá embaixo em 27,5%, e esta tabela tem a parcela a deduzir aqui, tá? Parecem dois desse? Parecem, né? Quando a letra fica ruim, a gente apaga e faz de novo. Parcela a deduzir. Agora sim, a parcela a deduzir aqui de cada uma das faixas, né, para que seja respeitado cada faixa, é muito importante também. Só que, se você interpretar somente isso daqui, você vai errar a questão. Porque você pega os R$ 1.800 que teve de resgate e teve de benefício, encontra aqui a faixa isenta, de isenção, e você diz que a letra A está correta porque ambos serão isentos pela faixa de contribuição, pela faixa da tabela progressiva. Isso seria um erro. O que seria um outro erro? Um outro erro seria dizer que, bom, quando eu tenho a tabela regressiva, ela é a tabela definitiva. Lembra disso? Tabela definitiva, que ela vai de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, de 6 a 8 anos, 10 anos e mais que 10 anos. A alíquota dela começa aqui em 35% e termina em 10%, sempre de 5 em 5 pontos percentuais para baixo, né? Regredindo aqui. E quando você encontra uma faixa, uma alíquota aqui, né? Aqui seria de 4 a 6 anos, ó, 35, 30, 25. 25 aqui. Quando for tributado, ficará na fonte e de forma definitiva. Já a tabela progressiva, que é compensável, o que nós travamos? Na fonte sempre será 15% e depois eu compenso se necessário. Você iria na letra D e também erraria. Por quê? Existe uma separação, existe uma diferença de quando você está em um plano de previdência e você, 1, resgata, 2, recebe benefício. Mesmas tabelas progressivas serão tratadas de formas diferentes. Quando você faz a solicitação de um resgate, sim, não tem conversa, será 15% na fonte. Mas quando você já está na fase de benefício, de recebimento de renda, aí sim você já utiliza as faixas da tabela. Então, nesse caso, menos do que 1.900 e pouquinho, não se preocupe tanto com esse valor exato agora, porque você vai ter no formulário de fórmulas a tabela da progressiva e regressiva da Previdência, tá? Mas esse valor aqui, ele tem a faixa de isenção. Então, sim, Roberta pagará 15% de imposto de renda na fonte e vai compensar se necessário, e Nadir pagará nada. Será isento, mas compensará se necessário também, tá? O fato é que ambos compensarão se necessário, mas o tratamento, a tratativa para resgate e benefício serão de formas diferentes, tá? Resumindo, resgate, eu respeito 15% na fonte, independente do valor do resgate. Benefício, eu vou para dentro da tabela progressiva, acho a renda e tributo. E depois compenso se necessário, certo? Questão para tomar muito cuidado, não dá para perder questões simples assim. Número 2. João estava recebendo renda mensal vitalícia proveniente de um VGBL regressivo, agora uma tabela diferente. Antes de completar 6 anos, ele faleceu. Sabendo que ainda há recursos de seu plano com a seguradora, podemos afirmar que... Bom, nós sabemos também, né? Deixa eu já fazer assim, ó, para você ler junto comigo, ó. Aqui é assim, pronto, a gente muda na hora para que você possa ver junto comigo. Peraí. Se eu fizer assim, vai para outra linha e aí você consegue ler. Ainda não consegue, né? Porque tá desde a seguradora aqui. Meu Deus, que frase gigante. Aqui, pronto. Agora sim. Dá para arrumar aqui ainda. Opa, pronto. Pronto, ó. De forma simples a gente consegue resolver para você ler junto comigo. Esse tipo de questão que traz a tabela regressiva e falecimento antes de 6 anos, traz você para uma pegadinha. Porque quando nós temos a tabela regressiva, nós temos aquela tributação que eu acabei de desenhar para você, que é de 0 a 2 anos, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, mais que 10, 35, 30, 25 e por aí vai. Se eu falo que uma pessoa, ela contribuiu, ela está na fase de contribuição, está nesse momento aqui, ó, contribuindo, e ela vem a falecer com 4 anos de contribuição ela falece,
a alíquota devida seria uma, certo? Se eu falo que ela falece aqui, ó, com 3 anos, qual seria a faixa de alíquota? De 0 a 2, de 2 a 4 anos. Então aqui seria pago 30% de imposto de renda pela família, certo? Mas, quando eu falo que eu estou numa tabela regressiva e no momento de diferimento de aportes, a pessoa falece até 6 anos, eu travo o imposto de renda em 25%. É isso que acontece. O que nós temos aqui não é que ele faleceu na fase de diferimento. Ele faleceu já na fase de benefício. Então, o João estava recebendo sua renda mensal vitalícia. Ele já estava em outra etapa. A Previdência tem esse gráfico aqui, né? A partir daqui, começa a etapa de benefício. Então, no recebimento, ele contribuiu por X anos aqui, a questão não me dá, não me importa também, mas a partir daqui, antes de 6 anos, ele faleceu, tendo escolhido renda mensal vitalícia. O ponto aqui não é a alíquota devida, o ponto é a renda cessa ou continua. Pronto, é só isso. E nós sabemos que se você escolhe renda mensal vitalícia, nós temos que a seguradora vai arcar com este risco aqui. Eu quero que você lembre que se eu falo de renda vitalícia, eu preciso considerar a tábua atuarial, seja AT ou seja BR. Não importa qual tábua será, mas nós vamos utilizar para mensurar a expectativa de sobrevida. Vamos dizer que nesse caso aqui, eu tenho que seu João, ele tem 60 anos e ele vai viver até os 80, segundo a tábua atuarial. Se ele falece antes, ponto e acabou. Acabou. A renda, ela vai cessar, porque na renda vitalícia, o risco fica com a seguradora. Bom, estão dizendo aqui, ó, pela tábua, que ele vai viver até os 80 anos, então eu vou me programar para isso. Mas se ele viver até os 90 anos, eu assumi o risco de pagá-lo. Como eu assumi esse risco, ele assumir este risco de faleceu antes, esquece, irmão, a sua família não continua recebendo nada e a renda vai cessar, tá? Fica com a seguradora. Olha só o que nós temos aqui em letra A e letra B para confundir você com isso aqui. A família continuará recebendo a renda, pois o falecimento de João foi antes de 6 anos e seu plano possui tabela regressiva. Aqui ele trouxe ainda que foi tabela regressiva. Ele reafirmou. Tabela regressiva, 6 anos, antes dos 6 anos faleceu. Opa, tem uma regra diferente aqui. Ah, então vai continuar com o dinheiro. Não, é uma regra diferente para a alíquota de imposto de renda. B, a família receberá o saldo em único resgate, pagando o percentual de 25% de imposto de renda, pois João possui a tabela regressiva que concede tal benefício em caso de falecimento antes dos 6 anos. A letra B, ela está ainda mais para te confundir, porque aqui ele traz o conceito exato. Se falecer antes dos 6 anos, você vai pagar fixo 25%, porque é um benefício que você tem. Porém, nós não temos aqui o caso de ele estar na fase de diferimento, está na fase de benefício. Letra D, a renda não cessará. Aqui nós já poderíamos parar, né? Mas haverá menor risco para a seguradora, que terá de assumir o risco de João, de assumir o risco de João sobreviver mais tempo que o indicado em sua tábua atuarial. Todo o restante seria verdade, né? A seguradora, ela assume esse risco. Mas a renda não cessará, está errado, tá? Renda mensal vitalícia, seja vitalícia com conversão para cônjuge, para filhos, cada um tem sua regra, mas nesse caso aqui ele trouxe somente vitalícia. Então, cessa sem mais nenhum detalhe, tá bom? Número 3. Considerando o mesmo capital acumulado, qual tipo de renda garantirá um valor mensal maior ao beneficiário? Então imagine que eu tive uma pessoa A, B, C e D. Ambos acumularam, vamos colocar aqui, ó, pronto, ambos acumularam R$1 milhão. Pronto, R$1 milhão. Qual será a pessoa A, B, C ou D que vai receber mais em termos de benefício mensal? Eu posso explicar assim, ó, letra A, vamos desenhar. Letra A é renda vitalícia, então a gente faz este desenho aqui, ó, onde nós temos uma seta para continuidade. Por quê? O momento da seta é aquele momento em que a pessoa tem 60 anos aqui, a tábua atuarial diz que vai sobreviver até os 80, mas pode ser que não sobreviva mais tempo. E aí, por ser vitalício, precisa continuar pagando a pessoa até ela falecer.
Letra B, aqui é pior ainda, né? Porque também tem a mesma seta aqui, também é de 60 a 80 anos, só que ainda aqui tem a cônjuge, né? A cônjuge aqui. Conversível ao cônjuge. Então, se houver falecimento, vai transferir o benefício para o cônjuge até que ele ou ela também faleça. Então, é mais tempo ainda. Letra C e D. C, eu tenho aqui diferente. Perceba que em A e B eu tenho algo que tem continuidade. C e D terão aqui, ó, prazo determinado. Vai chegar um momento que ponto e acabou, não tem mais o que fazer, tá? Então, na letra C, é uma renda temporária de 5 anos. Se eu considerei que esse espaço-tempo aqui, na minha escrita, no meu desenho, tem 20 anos, eu poderia colocar assim, ó, pronto, 5 anos, certo? Então, aqui, 60 anos até 65 anos ele vai receber. Ele determinou isso. Agora, letra D. D. Eu tenho temporário também por 15 anos, quase chegando lá nos 20 anos que eu estipulei para A e B. Então, 60, 75 anos. Perfeito. Eu posso desconsiderar A e B. Por quê? Porque em ambos casos a seguradora vai ter que ter um controle muito maior, vai ter que se proteger muito mais, porque a renda é vitalícia. Ela tem uma ideia, uma expectativa de por quanto tempo que eu tenho que segurar esse R$1 milhão para pagar a pessoa. Mas se a pessoa viver por mais tempo ela vai ter que pagar, então ela tem que pagar uma renda muito menor. Aqui, menor, e aqui um pouco menos, mas ainda assim menor do que C e D. C e D, nós temos algo temporário, prazo determinado. A pessoa escolhe. Gente, eu acumulei R$1 milhão, me paga por 5 anos. Ah, mas e o restante do tempo? Cara, me paga por 5 anos, só. Me paga por 15 anos, só. E nesses dois casos aqui, que vão receber uma renda maior do que A e B, quem recebe mais renda? Letra C. Porque ele tem R$1 milhão para receber em 5 anos. É como se você fizesse 1 milhão dividido por 5 anos. Letra D, 1 milhão por 15 anos. Então ele vai receber mais do que A e B, só que vai receber menos do que C. Tá? Então aqui a letra certa é a letra C, temporária por 5 anos. Tá? A gente pode começar descartando o que é vitalício nesse caso, e depois compara temporário, prazo certo, para ficar mais fácil e simples na hora da prova. Número 4. Sabendo que seu cliente possui um plano de previdência complementar em que o fundo de investimento especialmente constituído é de renda fixa soberano, podemos dizer que seu cliente possui. Então, o que nós podemos dizer? Risco de crédito da seguradora e de mercado com relação aos papéis do fundo. Risco de crédito do administrador e de mercado com relação aos papéis do fundo. Risco de crédito da seguradora apenas e risco de mercado com relação aos papéis do fundo somente. Tá. Quando nós falamos de previdência, nós temos sim 2 riscos, tá? Então já vamos considerar C e D e na explicação como um todo nós vamos entender juntos o porquê C e D estão desconsideradas. Eu falei já que nós temos esse gráfico aqui, ó, quando falamos de previdência. Um gráfico que ele é mais ou menos assim, ó, colocar a movimentação gráfica em azul. Pronto. Mais ou menos assim, onde eu divido aqui essa parte, aqui eu chamo de diferimento, a parte em que eu aporto os recursos, e aqui eu chamo de benefício, a parte em que eu recebo os recursos, beleza? Certo. Diferimento. Quando eu estou na fase de diferimento, qual que é o meu risco aqui? O meu risco é que eu tenho dinheiro, eu coloco o dinheiro na previdência, vou colocar aqui uma PGBL, mas poderia ser VGBL também, tá? Esta previdência coloca o dinheiro no fundo de investimento especialmente constituído e este fundo vai alocar em ativos no mercado financeiro. O que ativos no mercado financeiro tem? Risco de mercado, de oscilações, sejam ações, seja renda fixa, porque a taxa de juros oscila e com ela oscila o preço unitário desse título também. Então, o risco que eu tenho na fase de diferimento é o risco de mercado por conta dos ativos do fundo, os papéis do fundo. E eu tenho também um outro risco, porque quando eu passo a deixar de aportar recursos e eu vou receber os recursos, aqui eu vou receber, então agora eu não tenho mais o dinheiro nos ativos. Eu tenho dinheiro com a seguradora e, neste caso, o meu maior risco é o de crédito. É o da seguradora falir, quebrar ou qualquer coisa que aconteça, me roubar e eu sofrer o calote. Então, são 2 momentos.
Primeiro momento, risco de mercado, onde a oscilação de preços pode me trazer prejuízo. E o segundo momento é o risco de crédito, onde se houver alguma falência, alguma coisa de errado com a seguradora, eu não recebo o meu capital, certo? A letra C diz risco de crédito da seguradora, tá certo, só que fala apenas, exclui o risco de mercado. Letra D diz risco de mercado com relação aos papéis do fundo. Tá certo, só que somente está errado, excluiu o risco de crédito. Letra B, risco de crédito do administrador. Quem seria administrador aqui? Eu tenho um fundo de investimento aqui, né? Certo? Um fundo de investimento especialmente constituído nada mais é do que um fundo. Tem ADM, gestor, custodiante. Mas aqui o risco de crédito não está com ele. Com ele está esta parte de risco de mercado, porque ele está alocando os recursos nos ativos. O risco de mercado mesmo está nos ativos. Só que se eu fosse falar onde que o administrador ele tem mais risco, é na parte da gestão dos ativos ali junto com o gestor, o risco de mercado, certo? Então isso que está errado na letra B. A letra A está perfeita. Risco de crédito da seguradora e risco de mercado com relação aos papéis do fundo, aos ativos do fundo. Número os planos de previdência complementar, isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui é muito comum. Um enunciado bem longo, para que canse você, a gente vai ver isso durante toda a prova, né? Para que você possa entender só alguns pontos. Então, vamos ler juntos aqui. Os planos de previdência complementar VGBL e PGBL permitem resgate parcial ou total, desde que respeite o período de carência, segundo a legislação prevista no capítulo 5 da Circular SUSEP 563. Tá, isso aí é um conceito, eu sei disso. Podemos afirmar que o participante, então o que nós podemos afirmar? Que o participante poderá solicitar, independente do número de contribuições pagas, resgate parcial ou total de recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder após o cumprimento do período de carência que deverá estar compreendido entre. Ou seja, qual que é o período de carência de uma previdência? Só isso que ele quer saber. Só que aqui nós temos dois pontos, né? Eu tenho investidor não qualificado e eu tenho investidor qualificado. As regras são diferentes. Então, muita atenção, tá? Quando eu falo de investidor não qualificado, a regra é essa. Eu tenho primeiro resgate e segundo e demais resgates, tá? Então, vamos ilustrar. Eu começo a aportar recursos no VGBL. Aporto. Faço o meu primeiro resgate. Beleza. Passa um tempo, eu tenho que esperar uma carência, eu faço o segundo resgate, entra nessa regra. Faço o terceiro resgate, entra na segunda também, porque é uma regra para o primeiro resgate e para o segundo e demais resgates, tá bom? E essa tabela, ela é compreendida por um prazo que será mínimo e máximo. Mínimo e máximo. A regra, quando for investidor não qualificado, a gente pensa como 60, 60, 66. Facilita, 60, 60, 66. Aí eu coloco dias, meses. Ou seja, pode existir uma previdência onde a regra de carência do primeiro resgate é de 60 meses. Isso é comum? Não. Por quê? Porque existem muitas previdências para efeitos de competitividade, nós vamos ter ali uma carência normalmente de 60 dias. Né? Mas não é porque sempre é 60 dias, ou quase sempre é 60 dias, que é só essa regra. Nós temos que nos aprofundar para a prova e saber que pode existir, sim, uma previdência com carência mínima, carência de primeiro resgate com 60 meses. Fiz isso? Beleza. Segundo e demais resgates, a carência pode estar compreendida entre 60 dias e 6 meses. Reduz bastante, mas ainda assim é um longo prazo, tá? Então, número 1, 60 dias e 60 meses para todos os resgates quando o plano para investidor não qualificado. Vamos conversar aqui. Todas as vezes que você ler apenas e somente, leia com mais atenção, porque você está excluindo alguma coisa. Todas as vezes que você ler todos, leia com atenção também, porque todos, todo mundo é muita gente, tá? Então, aqui nesse caso, todos não, tá? Para primeiro resgate, estaria certo. Para segundo e demais resgates, não estaria certo, tá? Então, número 1,
errado. Agora, quando eu vou falar de investidor qualificado, eu não falo desta tabela. Então, investidor qualificado tem uma outra tabela. A tabela será primeiro resgate e demais. Não tem essa separação de primeiro e segundo, tá? E aí a tabela é assim, ó. Mínimo também, máximo também, só que o prazo será de 180. Meu Deus, o 8 ficou dentro do 1, aí fica difícil de você enxergar, né? 180 e 24 dias e meses. Então, 180 dias e 24 meses. O que está errado na 2? 60 meses. Número 2, 180 e 60 meses, quando o plano permitir investidores qualificados. Estaria certo se fosse 180 dias e 24 meses. Letra D, nenhuma das alternativas aqui a resposta correta. Número 6, questãozinha boa. Questãozinha boa. Quero que vocês leiam essa junto comigo aqui. Então, vou até ajeitá-la aqui para que você consiga enxergar melhor. Pronto. Deixa eu ver se a aplicação está aparecendo. Não, né? Então, vem aqui e pega a partir daqui, ó. Pronto. Aí, agora sim. Agora vocês estão vendo junto comigo aqui. Boa. Agora vocês estão vendo junto comigo. Bora mais uma questão? Número 6. Essa aqui precisa de muita atenção para um detalhe, tá? Um detalhe. Sobre os tipos de planos disponíveis aos participantes individuais, assinale a alternativa correta. Eu vou começar por uma alternativa lá no meio. Letra C. O plano BD, benefício definido, possui risco atuarial. Isso é verdade? Sim. Quando eu falo de BD, CD e CV, o mais comum, aquilo que a gente lembra com mais facilidade, porque a gente bate bastante nisso, é que planos benefício definido, o seu benefício ele é definido. A contribuição ela é variável, porque nós temos um risco atuarial. Podem muitas pessoas se aposentar, tirarem renda daquela caixinha que todo mundo joga dinheiro e quem está aportando tem que aumentar os recursos aportados. Isso é completamente verdade. Só que por que esta alternativa está errada? Porque nós estamos falando de planos individuais. Você tem que lembrar que eu tenho EAPC e EFPC. Entidade aberta de previdência complementar, entidade fechada de previdência complementar. São duas coisas diferentes. Eu, Bruno Piacentini, portador do CPF X, posso sair daqui agora, ir no Banco Itaú, Santander, Bradesco, qualquer que seja, e sozinho, de forma individual, eu posso falar, eu quero um plano de previdência. E eu entro aqui, certo? Aqui, entidade aberta de previdência complementar. Eu posso também me juntar com a galera do Mi Banco, ir aqui no Itaú, Santander, Bradesco e também posso pegar aqui um plano coletivo, tá? Mas se eu falo de entidade fechada de previdência complementar, eu falo somente de planos coletivos. Não existe plano individual para entidade fechada de previdência complementar. Então, se ele está buscando para participantes individuais, esquece EFPC. E EFPC, entidade fechada de previdência complementar, EFPC, nós temos BD, CD e CV. Na entidade aberta, não temos isso. Então, a letra C, ela está certa em termos de conceito, mas não para a questão. Letra D. Já começamos na C, né? Vamos inverter agora. Desce e depois sobe. A tributação dos planos disponíveis para o participante individual incide somente sobre os juros da aplicação. Olha o somente aí de novo. Por quê? Se eu falo de EAPC, eu falo de PGBL e de VGBL. A tributação, ela vai incidir somente sobre os juros nas duas? Não, né? Aqui está certo. VGBL tributa somente os juros, mas PGBL tributa tudo. O que é tudo? Juros mais aporte. Então, a letra D também está errada. C e D. A. O imposto de renda será de 10% para os participantes de PGBL e VGBL em caso de permanência de 10 anos ou mais, e caso o participante faleça até o 6º ano, a alíquota será obrigatória de 25%. É exatamente o que nós batemos em uma das questões, né? Realmente, o imposto de renda será de 10% para os participantes PGBL e VGBL. Ah, mas Bruno, não está especificando aqui se é progressivo, se é regressivo? Não posso dizer isso. Tá, mas isso existe? Sim. Em uma das tabelas,
Existe, não briga com a questão. 10% para os participantes pode acontecer, certo? Ele não falou apenas, somente, sempre será assim. Ele falou que isso pode acontecer. E ele ainda dá o detalhe. Caso o participante faleça até o 6º ano, a alíquota será obrigatoriamente de 25%. Algo que também é verdade. Letra B. O plano do tipo PGBL é indicado para o participante que contribua para a Previdência Social e realize declaração anual de imposto de renda pessoa física pelo modelo completo. O plano do tipo VGBL traz dedução da base de cálculo de imposto de renda em até 12%. Não, né? Se fosse PGBL no lugar de VGBL, estaria perfeito também. PGBL tributa tudo, aporte mais juros, porque traz dedução da base fiscal em até 12%. Certo? Número 7. A empresa de Márcio lhe ofertou um plano de previdência complementar fechado, EFPC, então esquece, não tem parte individual, acabamos de ver alguns detalhes aqui, do tipo CV, contribuição variável. Sem muitas informações sobre o plano, ele procura você, profissional CFP, que deverá informar que: letra A. Seu benefício dependerá do saldo da provisão matemática e os aportes não correm risco atuarial. Beleza, até aqui tudo bem. Vamos ir para B. O benefício de Márcio poderá ser com prazo determinado ou de forma vitalícia, mas a tributação será apenas pela tabela progressiva. Apenas de novo aqui. Não quer dizer que apenas e somente está anulando já a questão direta, tá? Mas é para lermos com mais atenção, porque aqui ele pode sim escolher pela tabela regressiva também, tá? Ele tem a escolha da renda e da tabela. Ele tem duas escolhas para fazer, tá? Já vou detalhar mais isso. C. Márcio poderá optar por aportar recursos neste mesmo plano através da empresa ou de maneira individual. Eu estou falando de uma entidade fechada de previdência complementar. Entidade aberta permite o contribuinte individual. Entidade fechada não. Somente por meio da empresa ele poderá encontrar esse plano. A letra A é a letra correta. Por quê? Vamos pensar assim, ó. Deixa eu fazer assim. Calma lá, calma lá. Vai sumir da tela isso daqui, mas já já eu volto a colocar para que você veja as alternativas, tá? Aqui, pronto. Só para que a gente possa desenhar aqui. Olha só. O plano benefício definido, certo? Qual que é a característica dele? A característica é que existe uma pessoa, existe duas pessoas. Duas pessoas na empresa que possuem recursos e que estão aportando na mesma piscina. Eu e você colocamos dinheiro no mesmo lugar e aqui fica um dinheirão do plano. Só que em um dado momento eu me aposentei. Eu saio daqui, né, eu paro de aportar recursos e eu venho para cá. Eu me aposento e aí eu vou tirar recursos desta caixa. E perceba que agora só tem uma pessoa, só você aportando. Enquanto você coloca dinheiro, eu tiro. Você coloca dinheiro, eu tiro. Então, em algum momento, pode ser que você tenha que aportar mais dinheiro, tá? Para quê? Para cobrir o risco atuarial. No plano benefício definido, as regras são que você tem opção de escolha? Não. Você obrigatoriamente, quando você passa para a parte da aposentadoria, ou seja, receber seu benefício, você receberá de forma vitalícia, não tem opção de escolha, e somente pela tabela progressiva não tem opção de escolha. Certo? Ponto. Acabou. Aí nós temos o CD. Contribuição definida. Aqui muda um pouco, nós temos uma evolução. Então eu tenho a pessoa A, a pessoa B, mesma coisa. Tem dinheiro, só que aqui cada um aporta na sua caixinha. O quanto a pessoa A guarda é o quanto ela tem. O quanto a pessoa B guarda é o quanto ela tem. Se a pessoa A deixar de aportar recursos, porque se aposentou, ela vai tirar dinheiro da caixinha dela. Não vai impactar a caixinha da pessoa B, ou seja, já não tem risco atuarial. Certo? Enquanto no BD, benefício definido, o benefício era definido e a contribuição era variável, aqui a contribuição ela é definida, mas o benefício vai variar de acordo com a provisão do saldo matemático, certo? Ou seja, o quanto que eu guardei aqui? Ah, eu guardei X, aqui guardou Y, então cada um vai ter um tipo de renda, um tipo de benefício. Certo? Um valor de benefício. CD, características. Você pode optar por colocar aqui, resgatar de maneira vitalícia, certo? Opa, não, aqui não. Você pode ter a opção de escolha da tabela progressiva e tabela regressiva.
Aqui, você não pode resgatar de maneira vitalícia, tá? Você só pode resgatar de maneira com prazo determinado. O que é prazo determinado? Prazo temporário ou prazo certo. Ou prazo certo. Prazo determinado. Por que não pode de maneira vitalícia? Porque aqui, a pessoa A guarda na caixinha dela. Então, ela tem que pegar aquilo que está na caixinha dela. Guardou 1 milhão? É 1 milhão. Por quanto tempo você quer 1 milhão? Por 10 anos, 20 anos. Ah, eu quero de forma vitalícia. Não, 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 não. Porque se a empresa aceitar isso, a empresa teria que assumir esse risco atuarial. E não é o core da empresa. A empresa não está lá para isso. A empresa tem um outro trabalho. Tá? Então aqui só de prazo determinado. A principal evolução está em contribuição variável. A CV traz aqui os dois modelos, BD e CD. Tá? Então eu tenho a pessoa A e tenho a pessoa B, no modelo CV. Cada um tem seu dinheiro, cada um faz seu aporte em caixinhas particulares, igual o CD, mesma coisa. A pessoa A para de aportar recursos e ela passa a resgatar os recursos, não impacta aqui também, tudo certo, igualzinho o CD. A diferença é que aqui sim eu tenho opções de escolha. Tabela progressiva e regressiva, mesma coisa, mas a evolução da CV para a CD, né, da CD para a CV, melhor dizendo, nesta evolução, é que além do prazo determinado, ou seja, temporário e prazo certo, eu posso escolher também renda mensal vitalícia. Por quê? Porque aqui nesses planos contribuição variável, se eu tenho uma pessoa A que está contribuindo e quando ela passa a resgatar os recursos, ela quer renda mensal vitalícia, a empresa faz um acordo de que, tudo bem, só que você vai tirar o dinheiro daqui e vai passar para uma seguradora. Uma seguradora vem e assume o risco. E eu não vou assumir esse risco, certo? Então a CV, ela tem todos os modelos possíveis aqui de escolha para o investidor. E o que está certo aqui seria dizer que seu benefício dependerá do saldo da provisão matemática no CV. Porque não está todo mundo aportando na mesma caixinha. Cada um está aportando na sua caixinha individual. E aí vai depender do quanto eu coloco, do quanto eu aporto, mais os juros que eu recebo. Isso é o saldo da provisão matemática. Número 8. Agora é a hora, né, da gente fazer o teste, porque tivemos a explicação aqui de CD, BD e CV. Agora nós temos uma outra questão para testar justamente esses pontos que nós acabamos de trazer, né? BD, CD e CV. Número 1. No plano benefício definido, o benefício dependerá da reserva matemática acumulada. Não, né? Isso aqui está errado. Por quê? Porque no benefício definido, o benefício já é definido. Não importa o quanto você acumulou de reserva matemática. Não importa. Importa o quanto você definiu lá no momento dos aportes. Então a pessoa ela fala assim, bom, eu quero receber 90% do meu salário atual. Faço esse acordo. Tá acordado? Ou seja, lá no benefício, quando eu parar de aportar e começar a receber o benefício, eu vou receber 90% do que eu ganhar durante toda a minha carreira naquela empresa. Tá certo. Só que se, quando eu for me aposentar, eu perceber que, caramba, eu não aportei só para receber 90%. Do que eu aportei, daria para eu receber 120%. Eu não consigo resgatar isso, porque o benefício já foi definido. Esse percentual a mais que eu aportei foi justamente para pagar o risco atuarial do plano em algum momento, certo? Número 2. CD, contribuição definida, é o plano de contribuição variável. Aqui já está errado, né? Mas vamos considerar aqui, ó. Onde o aporte é realizado individualmente. Sim, o aporte é realizado individualmente. E a transformação do benefício se dá em renda vitalícia ou não. Na verdade, aqui no CD se daria pelo prazo determinado, prazo certo ou então temporário, e não de renda vitalícia. 2 também está errado. 3. CV, contribuição variável, é uma mescla de BD e CD, pois as contribuições são variáveis e o benefício pode ser proveniente de uma seguradora, certo? A contribuição é variável. Por que a contribuição é variável no CV? Porque eu vou aportar na minha caixinha. Eu aporto 10, você aporta R$1. Cada um aporta o que tem, cada um aporta o que quer,
certo? Não tem uma obrigatoriedade de aportes, perfeito. E com relação ao benefício, eu posso mandar para uma seguradora, como nós acabamos de ver, e receber de forma vitalícia, tá? O que CD não consegue trazer para o plano. Número 9. Para aportes de previdência complementar, temos planos instituídos como EAPC e EFPC, né? Podemos afirmar que, então, são diferenças e semelhanças que nós já vimos aqui sobre EAPC e EFPC para treinarmos mais um pouquinho. EFPC são formadas sem fins lucrativos e não ofertam PGBL e VGBL. Sim, quando eu falo de EAPC, entidade aberta, eu tenho fins lucrativos e também aportam e também ofertam, né, PGBL e VGBL. Agora, EFPC vão ter ali os planos de benefício definido, contribuição variável, contribuição definida e será sem fins lucrativos. Então, a única coisa que está errada aqui, bom, não tem nada errado, né, porque aqui está falando não oferta. Então, número 1 está certinho. 2. EAPC fiscaliza a SUSEP? Não. Na verdade, a SUSEP fiscaliza a entidade aberta, né? Eu tenho CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, que cria normas e regras para os mercados abaixo. E aí eu tenho a SUSEP, que vai regular todos os mercados abaixo. Seguros, resseguros, capitalizações e previdências complementares abertas. Então está invertido na número 2. Número 1 só acerta por enquanto. Aqui número 2 está errado. 3. EAPC possuem fins lucrativos, certo? E possuem planos individuais e coletivos, está certo também. EAPC, eu posso, de novo, sair daqui e contratar um plano individual, ou eu posso juntar a galera para ter um plano também lá, certo? E tem fins lucrativos. Na EFPC, somente planos coletivos, tá? Assim como diz a número 4. EFPC não possui plano individual, somente plano coletivo. 1, 3 e 4 corretos aqui, somente a número 2 está errada. Certo? Sobre as classificações dos planos de previdência complementar, podemos afirmar que, então aqui nós temos classificações Ambima e classificações SUSEP, né? 2 tipos de classificações. Número 1. A classificação Ambima divide os planos em soberano, renda fixa e composto. Isto parte da SUSEP, na verdade. A Ambima, ela tem uma outra classificação, que ela vai usar, por exemplo, balanceado até 15%, balanceado de 15% a 30%, balanceado acima de 30%, renda variável é uma outra classificação. Soberano, renda fixa e composto diz respeito à classificação SUSEP. A SUSEP divide os planos compostos em investidor comum e investidor qualificado. Um dos exemplos da divisão é que apenas os últimos, ou seja, no qualificado, podem ter 100% alocados em renda variável. Tá certo. Quando eu falo de investidor comum, é um percentual bem menor que nós temos, se não me engano, 49%. Isso, 49%. 49% do plano pode alocar em renda variável aqui quando se tratar de investidor comum. Quando eu falo de investidor qualificado, aí sim eu posso alocar em 100%. 3. Classificação Ambima balanceado de 15 a 30 diz que o FIE, Fundo de Investimento Especialmente Constituído, poderá alocar até 30% em ativos de renda variável. Tá certo isso. Quando eu tenho classificação Ambima, eu tenho 3 aqui, né? Quando eu falo desse balanceado. Balanceado até 15%, balanceado de 15 a 30% e balanceado com mais de 30%. O que diz isso? Aqui, até 15% em renda variável, aqui de 15 a 30% em renda variável, então a 3 está certa, né? Até 30%. E aqui na última, mais de 30%, respeitando aqueles 49% que eu citei, em renda variável. 2 e 3 estão corretas aqui, somente a número 1 que está errada, porque aqui diz respeito à classificação SUSEP e não classificação Ambima. Certo? 10 questõezinhas bem rápidas aqui para nós resolvermos, começando aqui muito conteúdo para você no CFP, né? Você sabe que nós temos desde o dia 9 esta maratona CFP. Eu, Fábio e o Renan estamos trazendo várias questões de todos os módulos. Amanhã você vai treinar com o Fábio cálculo dentro do módulo 3, que é bem importante. Tem cálculos ali que a gente precisa ter muita atenção no fluxo de caixa, e ele vai treinar bastante isso com você. E na reta final, que é não essa semana,
Mas na próxima, que é a última semana antes da sua prova, nós vamos ver mais questões do módulo 3 com mais detalhe ainda, tá? Então aqui nós já estamos começando a ver o conteúdo para nos aprofundarmos ainda mais na reta final, uma semana antes da sua prova. Certo? Se você gostou dessa resolução de exercícios, deixa o seu like aqui. Não esquece de deixar o like para ajudar para que mais pessoas vejam que esse conteúdo é relevante para o CFP. Compartilhe esse conteúdo para todo mundo. Todo mundo. Você está na assessoria do Ion? Manda pra galera. AAA? Manda pra galera. Bradesco? Manda pra galera. XP, BTG? Está fora do... Tá, onde você está? Não importa. Manda para as pessoas que estão estudando para o CFP. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Esse conteúdo da maratona vai ajudar muito ela também, tá bom? Amanhã nós temos o Fábio e depois nós temos a sequência com o Renan Carini na segunda-feira. Eu volto provavelmente na terça-feira aqui junto com vocês no CFP. Certo? Não esqueçam também de se inscrever no canal e se inscreverem na Maratona CFP, caso ainda não estejam inscritos, para que você que não é do nosso curso, aproveite o curso também até o dia 1 de outubro, o dia da sua prova. Aí lá você pode tirar dúvidas dentro da aula. Você pode abrir a minha aula, abrir a aula do Renan para ver no detalhe. E a nossa aula é sempre muito detalhada com flip chart, não só com slide, como eu mostrei para você a questão. A questão sim, mas a parte aqui de slide, mas na aula a gente desenha bastante, desenha fluxos, desenha todo o raciocínio para que você tenha o melhor de cada um dos temas. Certo? Tamo junto, aguardo você na próxima aula do nosso CFP, Maratona CFP, até a sua aprovação.